Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Professor Renato aqui, bem-vindo a este vídeo e hoje vamos falar sobre gêneros literários, tá? Os gêneros literários poderão aparecer para vocês na prova de linguagens do Enem, né? E se é uma questão que cai algum tipo de gênero literário, a gente está falando de uma questão que vai abordar, no mínimo, a matéria de literatura, tá? Então nós temos aí, como vocês estão olhando, nós temos três gêneros basicamente, né? O lírico, o dramático e o gênero narrativo. Tá? E depois aqui nós temos, em cima da minha cabecinha aqui, nós temos os elementos da narrativa que estão presentes não só no gênero narrativo, mas também nos outros gêneros de alguma maneira. Conforme vocês vão vendo os períodos literários, vocês vão perceber que os elementos eles estão presentes também, tá? Mas vamos começar aqui pelo gênero lírico, né? Que foi talvez o gênero que iniciou toda essa caminhada aí, né? Mas de alguma maneira a poesia lírica, a poesia em si, ela deixou de ser valorizada até pelo leitor, né? Eu sei, talvez quem está vendo o vídeo aí, pode ser, mas eu gosto de poesia, né? Mas a poesia, ela não é muito buscada, né? Então, a poesia, o gênero lírico tem a ver com essa relação da palavra cantada, né? A gente está falando de declamação, mas também é importante passar para vocês que no seu princípio, né, a poesia lírica, de alguma forma, ela sempre esteve relacionada a instrumentos musicais. Né? Conforme os instrumentos foram deixados de lado, né, a musicalidade veio através das palavras, né, as rimas, aquela relação toda, tá? Então, seguindo aqui na poesia lírica, tá, a gente tem as características básicas aqui. Aí tem uma imagenzinha aqui do Camões, né, que é o principal escritor de língua portuguesa, né? Não é o melhor, né? Existe muita discussão, mas não é o melhor, mas ele é o mais importante. Quando a gente for falar, né, no vídeo aí do classicismo, eu vou dar uma explicada aí o porquê. Mas vamos aqui na poesia lírica então. Existe uma predominância da subjetividade, né? A subjetividade é a falta de objetividade. Né? Algo subjetivo pode ter várias interpretações. Então, o que leva a ter essas várias interpretações? Porque a ideia da poesia lírica é tu teres um eu lírico aqui, ó, a voz do poema, o eu do poema, e esse eu lírico ele vai expressar alguma coisa, tá? E essa coisa que vai ser expressa por ele, eu posso me identificar ou não, tá? Então, ou seja, se tu tens um eu lírico que está ali falando sobre o amor dele pela Mariazinha, e tu não sabes quem é a Mariazinha, tu não tens a mínima ideia, talvez, ou tu não tenhas uma relação afetiva como a dele, né, com a Mariazinha, talvez tu não consiga criar aquela relação e acabar passando o batido, tá? Então aqui, a poesia lírica, como trabalha com essa relação de expressar algo, né, a gente está falando de sentimentalismo, emoção e a afetividade, tá bom? Então, quase sempre ela é colocada em verso, né? Esse quase sempre, que depois a gente vai falar mais para frente, né? No modernismo, onde existe uma discussão se é verso ou não é, às vezes, muitas vezes, travessão, uma fala, se isso aí está relacionado realmente com um verso ou não, tá? Acredito eu que uma questão de linguagens que aborde a disciplina ou texto, né? O gênero literário de poesia é o mais dificultoso para todo mundo, tá? Porque, como eu falei antes, né, as pessoas não costumam consumir poesia, nenhum tipo de poesia. Se alguém quiser aí, ó, o Camões é uma boa, né? Ele trabalha né, trabalha, né? A poesia dele faz parte do classicismo, né? E o classicismo trabalha muito com a universalidade. E é sonetinho, muitas vezes ali, o soneto é gostoso de ler. Então fica aí a dica, né? Quem quiser começar a ler poesia, pode começar por esse cara aqui que não vai se arrepender, tá bom? Então, seguindo aqui o gênero, né, a gente vai para o gênero dramático, tá? Que, ó, ficou um pouquinho aqui em cima aqui, ó. Então, o gênero dramático, ele tem a ver com a palavra representada. Por quê? O gênero dramático, no seu princípio, ele vai ter uma relação muito grande com com a questão do teatro, né? Palavras que representam, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a tragédia, né? Então, também vale a pena lembrar, né, ou relembrar para quem já viu essa matéria, né, que a tragédia ela tem uma relação lá com a Grécia Antiga, né, não é uma coisa tão recente assim, né? O que seria o trágico, né? Eu acho que nesse momento que nós estamos vendo hoje, eu estou gravando esse vídeo no meio de uma pandemia, né? Início de abril de 2020. Então a gente acha que a nossa vida ela vai ser linear, mas pode acontecer alguma coisa ali que rompe,
tá? Eu acho que essa ideia da tragédia é romper aquela linearidade que a vida deveria ou que a gente acha que a vida pode ter, tá? Então é importante saber essa relação do trágico. Muitas vezes o trágico vai estar vinculado aí à morte ou algo muito realmente importante que leve aquela pessoa a ter uma vida completamente diferente, tá? Então aqui é importante lembrar que tem essa relação surgiu, né, no contexto do teatro, tá? O teatro ele foi muito utilizado. Eu sei que hoje não é tão fácil assim, pelo menos quem não mora nos grandes centros, frequentar um teatro, né? Muitas vezes até escolas têm um teatro, alguma coisa assim, e uma peça de teatro, né, vista ali ao vivo. Falo isso porque tem muita coisa no YouTube também para ser vista, né? Ao vivo, tu tem uma relação muito forte com o espectador. E quando a gente pensa em algo tão antigo, né? Você fala em Grécia Antiga aí, obviamente tem que pensar que as pessoas não sabiam, né? Ler e escrever, não é todo mundo que sabia ler e escrever, tu não tinha como publicar, né? O Gutenberg, ele só vai inventar a prensa lá em 1400 e alguma coisa. Então o teatro era a melhor maneira de tu propagar qualquer tipo de coisa, tá? Inclusive o teatro vai ser utilizado até pelos padres jesuítas aqui para catequizar os índios, né? Então o teatro é uma boa maneira de passar adiante qualquer tipo de coisa. Até porque quando a gente fala de tragédia, aqui a gente vai falar de representação de valores, tá? Então toda tragédia ela tem algum valor para passar para frente. Mas vamos aqui, ó, tem a fusão da subjetividade e da objetividade, né? A subjetividade tem a ver com aquela mesma relação que nós falamos anteriormente ali, da poesia lírica, né? E só que a objetividade, ela se estabelece de uma maneira um pouco mais forte, até porque tu tens o quê? Tu tens essa ideia de representação de valores aqui que nós falamos, tá? Então os acontecimentos muitas vezes estão vinculados a amor, a ódio, a medo, traição e etc, né? E os fins das tragédias gregas, por exemplo, não vou me estender aqui porque eu não quero levar um vídeo, né, que o vídeo não fique muito grande, né? Em algum momento a gente vai falar sobre isso aí, mas são fins de assassinatos, mortes e são coisas assim realmente bem terríveis, tá? Então a grande finalidade aqui, ó, é a catarse, né? Nós, naquela primeira aulinha que nós tivemos aí, falamos sobre a mimes, a catarse e a epifania, tá? O que seria a catarse aqui, ó? A purgação de emoções como a compaixão e o terror, né? Aquela ideia de tu te sentir realizado. Nós, como espectadores, né, ou leitores, né, nós vamos nos sentir realizado por aquela personagem e ao mesmo tempo nós podemos nos sentir realizados. Então tem um lance de identificação também, não é só realização para nós, leitores ou espectadores, tá? E como nós falamos anteriormente, aqui essa relação de representação de valores que é muito forte, tá? Seguindo aqui, ó, as características aqui ainda, né, da tragédia, né? Falamos aqui desculpa, da comédia. Pô, eu esqueci de escrever aqui, mas é da comédia, tá? Então aqui, ó, surgiu o meio teatro também, surgiu juntamente com a tragédia, né? Aí tu pensa assim, ó, bom, a comédia ela pode passar valores? Sim, ela pode passar valores, tá? Até coloquei alguns exemplos aqui que são coisas atuais para a gente bater um papo para tentar desvincular aí, perceberes o que eu quero te dizer, tá? Então tu tens aqui, ó, caráter crítico, jocoso e satírico, né? Então é importante saber que comédia trabalha com riso, e o riso muitas vezes está vinculado à crítica, tá? Não vou dizer sempre, mas quase sempre está vinculado à crítica, tá? Então, ações cotidianas aqui vão estar presentes nas comédias, tá? E os personagens humanos estereotipados, ou seja, né, toda a característica daquela pessoa ela é levada ao extremo. É por isso que eu trouxe esses exemplinhos aqui para vocês, né? Os Simpsons, acredito que todo mundo já viu, né? Mas essa relação que ele tem ali, principalmente com o contexto americano, né? A Family Guy aqui também, o South Park também, que é uma coisa bem mais forte. E aí trouxe a Porta dos Fundos aqui só para tentar fazer esse exemplo para vocês de um vídeo. Algum momento já deve ter visto um vídeo da Porta dos Fundos, né? Que pega o quê? Pega uma ação de cotidiano, é crítico, mas também é satírico, tá? Então tem essa relação aí que é importante, tá? Seguindo em frente aqui, a gente vai para o gênero narrativo, que eu acredito, ó, fiquei em cima aqui, ó, de novo, ver se dá para mexer aqui, olha aí, deu para mexer, tá? O gênero narrativo, então, tem a ver com a palavra narrada, né? Ou seja, contar alguma coisa, tá?
Então, é bem importante perceber, ou, né, vocês vão perceber agora, que talvez o mais consumido de todos seja o gênero narrativo, tá? E agora que eu fiz alguma coisa que olha aí, ó, que eu não era para ter feito. Deixa eu ver aqui. Vai aí mesmo, tá? Então aqui, ó, os tipos que tu tens aqui, ó. Tens a epopeia, a novela, o conto, o romance, a crônica e a fábula, tá? A epopeia, né, ou épico, é o mais antigo de todos, tá? Inclusive tem alguns textos motivadores que trabalham o gênero narrativo primeiro como gênero épico e o narrativo dentro dele, tá? Mas o importante é assim, ó, o que seria uma epopeia, tá? A epopeia tem a ver com ou vocês já devem ter visto, né, ou lido, né, mas fácil ver um filme, né, que se chama, ele é um épico, né, porque vai contar a história de alguém, de um herói principalmente, tá? No caso, quando se pensa numa epopeia, né, se tu pensar na Odisseia, na Ilíada, de Homero, tá? Tu vai pensar que existe uma relação de um herói, tá? O que é importante da epopeia? É uma história que vai ser contada para heroificar esse herói, né? Ao longo da história. Não começa herói, ele vai ser heroificado. Muitas vezes para isso vai estar presente lá a mitologia, né? Vai ter essa relação, ele sendo semideus ou não, se tu pensar lá no Troia, que tem o nosso amigo Brad Pitt, lindo, gostoso, maravilhoso, né? Então tu tens ali o Aquiles, que é um semideus, né? Que ele vai ser heroificado ao longo do filme, né? Para quem viu o filme, ao longo do filme, tá bom? Então aqui, a novela, né? Sempre tem uma relação de uma... Também tem uma relação de herói, faltou a palavra na hora. Também tem uma relação de herói, só que o herói ele já é herói desde o início, né? Tem as novelas de cavalarias, né? O Don Quixote ficou louco de tanto ler novela de cavalaria, tá? Quando a gente pensa aqui em novela, conto e romance, tá bom? O conto, ele é uma narrativa curta, tá? A gente vai falar sobre os elementos ali. Geralmente ele começa onde? Geralmente ele já começa no conflito, tá? Então é uma narrativa curta. A novela é uma narrativa mais ampla, tá? Só que ela é dividida em episódios e tem uma relação já do herói desde o início aí. Muito parecido com as novelas da Globo ou até seriados que a gente assiste hoje. O romance, ele é longo, ele é bem mais longo. Mas o que tu vai perceber somente no romance? No romance tu tem todos os elementos da narrativa presente nele. Né? Nós vamos ver depois ali no próximo slide, tá? A crônica é um texto que ele aborda sempre algo do dia a dia, né? Ele é cronológico, isso que é importante, né? Se tu vai ler uma crônica de um jogo de futebol de um mês atrás, ele praticamente já não tem mais o porquê de tu leres essa crônica, tá? E a fábula trabalha, né, com animais aí e trabalha também com animais que falam, né, que são personificados, mas ele trabalha também com passagem de valores, né? Isso é importante lembrar. Mais para frente aqui tu tem as características, né? A predominância da objetividade, ele vai narrar alguma coisa, ele é escrito em prosa, só que ele é escrito em verso na epopeia, a epopeia toda é escrita em verso, e a fábula pode escrever tanto em prosa quanto em verso, tá? Seguindo aqui, ó, vamos falar para os elementos da narrativa aqui. E ficou em inglês aqui, gente, mas vai ficar em inglês aí mesmo, porque eu não vou arrumar agora. Tá? Os elementos da narrativa aqui, ó. Não salvou, tá aqui, salvou. Beleza, então vamos pegar essa partezinha aqui. Então, os elementos da narrativa aqui, ó. Vamos lá. Elementos da narrativa. O primeiro deles, tu tens o foco narrativo, né? Principalmente o narrador em terceira pessoa e aqui o primeira pessoa, né? Primeiro a gente vai falar do em terceira pessoa. Tu tens o narrador observador, que é aquele que está narrando apenas o que ele está vendo, tá? E tu tens um narrador em terceira pessoa, o onisciente, que até eu botei o símbolozinho do Google aqui, eu gosto dessa brincadeira, que o onisciente é aquele que sabe tudo. Né? Enquanto o narrador observador, ele fala apenas o que ele está vendo, o onisciente, ele sabe absolutamente tudo. Ele sabe o passado da pessoa, ele sabe o que está pensando, o que está deixando de pensar, ele pode contar uma informação pra gente que não é passada pela personagem, tá? O narrador em primeira pessoa é o narrador personagem, né? Ou também chamado de narrador protagonista. Ficou apertadinho aqui, mas vamos lá, ó. Então vamos ver as personagens, tá? O protagonista, que é o personagem principal, né? Ele vai viver e vai sofrer o conflito.
Aí depois a gente tem o antagonista aqui, ó, que ele vai fazer o quê? Ele cria e desenvolve o conflito. O que que vale a pena lembrar aí, né? Que o antagonista ele não é apenas uma personagem, né? Por exemplo, tem um filme que se chama Everest, que o antagonista do filme é o Everest, né? Então não precisa ser. A pessoa pode até ser um animal, por exemplo, tá? Mas o antagonista seria isso, ele vai criar e desenvolver o conflito contra o protagonista, tá? Então o secundário aí que pode mudar os rumos dos fatos, tá? Não é aquele pessoal que fica atrás lá, tá? É realmente alguém que pode ter um vínculo, que pode ajudar, tá bom? As outras duas coisas aqui nós temos o tempo, né? Que ele é cronológico, tá? Quando a gente fala em relação de relógio realmente, tá? E o psicológico, né? Que é aquele momento que nós temos acesso aos pensamentos da personagem, né? O fluxo de consciência, o monólogo interior, e naquele momento ali o tempo passa a ser psicológico, né? Eu acho que é importante a gente pensar que no livro, tá? Quando tu tens acesso ao psicológico, é como se o tempo cronológico parasse. No filme tu não tens isso, por exemplo, na tela, né? Tu não tens isso. Tu pode fazer. Tem até um filme que eu gosto de usar como exemplo, é o Deadpool, né? O 1, ele está sentado ali desenhando no início do filme, ele está conversando com a gente através, né, da voz dele e ao mesmo tempo ele está se mexendo. Então a gente tem acesso ao tempo psicológico e ao cronológico ao mesmo tempo. No livro não dá para fazer isso aí, tá bom? E a gente tem aqui o espaço, né? Que o espaço pode ser cronológico, né? Pode ser o horário, pode ser o ano, pode ser a data, tá? Esse espaço cronológico muitas vezes não pode não estar em número ali, mas pode estar um pouco na descrição, né? Falando, a pessoa estava andando a cavalo, estava andando em uma carruagem, tu sabe que é um tempo passado, tá? E o espaço psicológico tem a ver também com a cabeça, né? Um cabeção, eu gosto de falar, que quando tu entra lá no tempo psicológico, o espaço também passa a ser psicológico, que é dentro da cabeça da personagem, tá? E a última coisa aí que tá faltando, deve estar pensando, tá, mas deve estar faltando alguma coisa, que é o enredo, né? A história, né? Isso aí fica para tu anotar, eu não coloquei ali, tá? Ou seja, tu tens o que no enredo? Tu tens a parte inicial, né? Que é onde tu tens a apresentação das personagens, né? Tu vai saber onde passa, se passa numa cidade, se passa no campo, então tu tens a apresentação. E logo depois tu pula para o conflito. É aquele momento que existe um rompimento ali, tá? A parte de conflito é onde passa a maior parte da história. Né? Se tu pensar num romance, mesmo que tu pense em um conto, né? O conto praticamente é só isso. E aí quando tu vai lendo todo o livro, né? Ou a história que seja, tu vai chegar onde? No clímax. O clímax é aquele momento onde tem que se resolver o conflito. Ah, não interessa, vai ter que ser resolvido o conflito. Passando o clímax, tu entra no desfecho, né? Que aí o desfecho, enfim, pode aparecer aquele clichê de viveram felizes para sempre ou qualquer outro tipo de desfecho, tá? Então o enredo tem a ver, dá aquela notadinha aí, se não notou, dá uma voltada aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, escrevam aí alguma coisa ou mandem alguma mensagem. Ali no início tem as minhas redes sociais ou aqui no canal mesmo, que aparentemente é uma coisa temporária aí, né? Mas vamos ver como é que se estabelece, tá bom? Um grande beijo, até mais.